Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 208. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Nesse sábado à noite estamos ao vivo. Hoje, projeto de iniciação de número 208. Mais uma noite aqui de encontro com o professor Walter. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Projeto de Iniciação, sejam todos bem-vindos e vamos aqui fazer os nossos estudos de hoje, né? Devemos dizer que o nosso programa chama-se Projeto Iniciação. É o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar no mundo, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas específicas, né? Os ensinamentos da nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o nosso mestre afirmou que o Brasil é o berço da nova civilização. É aqui no Brasil que surgirá a nova civilização, a sinarquia e assim a partir do ano 3005. Mas a questão não é a partir do 3005, é a partir de agora. O processo todo é trabalhar a partir de agora para que o ano 3005 seja vitorioso, né, conforme a lei cósmica justa e perfeita. Né? Muito bem. Devemos dizer que o projeto de iniciação significa um sentido de que a pessoa tem para dar início ao seu conhecimento iniciático. Né? Então, agora, para que a pessoa faça seu projeto iniciático, é necessário que ela se filie em uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas nós, de nossa parte, indicamos aqui que a pessoa venha fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer isso? É simples. Entra no site, num instrumento, numa ferramenta de busca da internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. Então a pessoa entra lá, tem muitas informações a respeito da eubiose, e também a pessoa pode localizar um departamento que esteja perto da sua cidade, ou na sua cidade, ou perto da sua cidade. Existem muitos departamentos aqui no Brasil e no exterior. A pessoa lá, o site vai pedir o nome da pessoa, a pessoa vai investigando o site, tem um botãozinho lá escrito assim, onde estamos? A pessoa clica e vai ver uma pergunta. Qual é o seu nome e que cidade e estado você mora? Então a pessoa digita o seu nome, o estado, a cidade, o estado, e imediatamente vem a resposta. A resposta é o departamento que existe mais próximo da sua cidade. Pode ser até que existe na sua cidade. Então a pessoa faz inscrição. Né? Entra lá, a pessoa vai receber do departamento o endereço, o telefone, o site, né, o e-mail, a pessoa entra em contato e marca o início da sua iniciação, que é justamente o curso, o nível peregrino. Então, é o primeiro nível, grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus, a pessoa pode, então, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está, então, o convite para quem queira. Né? Agora, é importante, conforme os mestres nos indicam, que a pessoa faça o curso de forma presencial. É muito mais importante isso, faça de forma presencial. Caso não haja possibilidade, se o departamento estiver longe da sua cidade, então ela pode ter um outro caminho, é fazer o EAD, ensino à distância. No próprio site da Eubiose vai dar a indicação lá do departamento e a pessoa entra em contato e se inscreve para receber as aulas pela internet. Pronto, está resolvido. Então, é de forma presencial ou pela internet. É preferível que se faça o curso de forma presencial. Totalizando os 5 graus, a pessoa pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode, então, participar de todas as atividades da sociedade.
reuniões internas e externas, palestras internas e externas, pode participar de rituais, muito importante, né? E também, mais importante do que tudo, ela pode ler, e tem o direito de ler as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Aí está o convite, aí está, portanto, o convite que nós fazemos para todos aqueles que queiram seguir o processo da iniciação na Sociedade Brasileira de Biose. Muito bem, então vamos aqui começar o nosso trabalho de hoje, né? Fazendo inicialmente fazendo algumas considerações sobre justamente a questão da iniciação. Né? Veja bem que interessante. Vai. Se nós reunirmos muitas pessoas numa sala, né? Pode ser pequena ou grande, muitas pessoas, 100 pessoas, suponhamos, né? Reunimos umas 100 pessoas numa sala e perguntamos para essas 100 pessoas, por um exemplo, se todas elas querem ser felizes. Qual é a resposta? Unânime, sim. Não há ninguém que vai dizer eu quero ser infeliz. Não. Todo mundo diz assim, não, eu quero ser feliz, é verdade? Mas em seguida, se nós perguntarmos a essas mesmas pessoas, essas 100 pessoas, o que é felicidade, então as opiniões serão das mais variadas. Olha que interessante. Todas as pessoas querem ser felizes, mas o conceito de felicidade de cada pessoa é diferente, dependendo do seu estado de consciência, das suas experiências, etc. Assim por diante. Né? Ou seja, não há consenso, não há uma exatidão na cabeça de todos a respeito do que seja felicidade. Como elucidadão do caso, podemos relembrar a extraordinária figura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o grande artista, né? Pintor, escultor, Leonardo da Vinci. Esse grande ser nasceu de filhos de pais socialmente muito diferentes. Seu pai era um notário. Notário corresponde hoje ao que entendemos como tabelião. E sua mãe era uma camponesa. Seu pai nunca admitiu publicamente a paternidade. E dessa forma, Da Vinci foi criado num ambiente campesino, num ambiente campestre, de forma bem humilde. O pai do Leonardo da Vinci nunca o abandonou, sempre esteve junto dele, mas nunca admitiu publicamente que ele era o pai do Da Vinci. Então ele ficava com a sua mãe no campo, né? Ele foi criado de maneira bem simples no campo, né? Muito bem? De maneira bem humilde. Devido a isso, o Da Vinci foi rejeitado pelos seus contemporâneos ricos, apesar da sua genialidade. Mas, certa vez, ele fez a seguinte afirmação. Ele sentia esse desprezo que os seus contemporâneos mostravam com relação a ele. Né? Aí, uma vez, ele fez uma afirmação que se tornou por escrito. Também ele escreveu e ficou isso nas suas memórias como uma coisa definitiva. Né? Ele disse o seguinte, olha só. Não me desprezem porque não sou pobre. Sou rico. Sou rico porque nada preciso. Ele falou assim. Eu não sou pobre. Não me desprezem porque eu sou rico. Sou rico porque nada preciso. Essa afirmação de Da Vinci nos fornece a grande definição de felicidade. Dizia ele ser rico porque nada precisava. Era pobre financeiramente, falando, mas muito rico interiormente, porque tudo o que precisava existia dentro dele mesmo. Então, veja bem, essa é a questão da iniciação. Quando a pessoa torna-se iniciada, em graus superiores também, ela não precisa de mais nada, ela tem tudo dentro de si. Então, a riqueza está tudo dentro dela. Esse fato, o da riqueza interior, nos leva a entender o conceito de felicidade pelo conhecimento transcendental. Dessa forma, o mestre tem tudo dentro de si mesmo. Nada precisa dos outros ou do mundo. Portanto, um mestre pode oferecer altruisticamente para a humanidade tudo aquilo que ela necessita. E essa é a ideia da felicidade pelo aspecto cósmico. A permanente possibilidade da doação incondicional de valores espirituais de maneira plena e desinteressada. A finalidade da iniciação é tornar o homem feliz, ou seja, colocá-lo no caminho da senda do autoconhecimento, produzindo nele a sabedoria, a expansão da consciência. Então, é muito importante então, essa questão da felicidade. Né? Aquilo que nós dissemos no início, né, que as pessoas não conseguiam responder o que é felicidade,
Então, Da Vinci já respondeu, né? Já deu essa resposta, consta isso nos ensinamentos iniciáticos, né? Partindo de Da Vinci, né? Muito bem? Então, a finalidade da iniciação é tornar o homem feliz. Feliz. Ou seja, colocá-lo no caminho da senda do autoconhecimento, produzindo nele a sabedoria, a expansão da consciência. Logo, a felicidade, pelo entendimento transcendental, consiste em tornar o ser humano realizado em si mesmo, apto para oferecer ao próximo, pelo exercício do amor cósmico, as riquezas dos ensinamentos superiores. Veja só que importante, né? Então, na iniciação e depois no adeptado, a pessoa tem tudo dentro de si mesma. Não precisa nada de ninguém. E, pelo contrário, ela nada precisa, mas pode oferecer tudo para os seus semelhantes, de maneira fraternal, né? Para o surgimento de um mestre ou adepto, é necessário que, inicialmente, o ser humano torne-se um postulante à iniciação. Ele deve aderir a essa ideia de tornar-se um iniciado, o caminho da iniciação, né? Para tanto, aquele que pretende tornar-se um discípulo tem que procurar encontrar um grupo de estudos, ou seja, uma escola iniciática que siga os preceitos de uma tradição organizada. Os iniciados e mestres afirmam que não é possível o discípulo alcançar a realização interna sem o auxílio de um grupo que siga essa tradição. Os mestres dizem que é impossível. É muito difícil, é praticamente impossível. O indivíduo tem que unir-se a uma escola de iniciação para seguir o caminho da iniciação. Um grupo com essa característica tem que ter, além do perfil do ensinamento ético, moral e social, também e necessariamente o perfil de organização oculta. Devemos entender que essa organização não deverá ser obrigatoriamente, como muitos supõem, de natureza secreta, mas sim de perfil oculto. Relembrando, já falamos isso, no universo não existe nada de secreto. A gente fala, né, secreto, secreto. No universo não existe nada de secreto. Existe oculto. Oculto porque está escondido aos nossos olhos. O oculto é escondido aos nossos olhos pelas nossas próprias limitações. Ninguém nos oculta isso. Quem oculta a verdade é a nossa própria limitação, as nossas limitações, né? A organização, então, ao qual o indivíduo vai se filiar, não precisa ser secreta, porque todos sabem da sua existência, mas é oculta porque seus ensinamentos são privativos daqueles que a ela se filiam. O sentido oculto decorre do fato de que o discípulo, ao receber os ensinamentos, assume o compromisso diante da sua consciência e da divindade, por meio de juramentos, de utilizar esses recursos somente em benefício da evolução espiritual da humanidade. Então, na escola iniciática, é necessário que a pessoa faça o curso, estude e também faça juramentos periódicos juntamente, perante a si mesmo. O juramento ela faz perante a divindade, perante si mesmo, né? Perante a fraternidade branca. Qual é o fundamento do juramento? Utilizar esses conhecimentos para o bem da humanidade. Nunca utilizar esses conhecimentos para prejudicar quem quer que seja, né? O postulante à iniciação deve ter em mente que existem também tradições corrompidas pelo ser humano. E se ele seguir essas correntes degeneradas, não alcançará seu correto pleno desenvolvimento espiritual. Logo, é muito importante que o interessado analise com todo cuidado as propostas e intenções do grupo ao qual se pretende filiar. Quem vai indicar para o indivíduo a escola que ele deve participar? Ninguém. Ele vai escolher. Se ele está nesse caminho da iniciação, vai aparecer na escola, na frente dele, uma escola. Mas é muito importante que ele saiba, tenha perfeita noção de que essa escola faz parte do bem. Isso seja uma escola ligada aos grandes mestres, né? Aos princípios da lei cósmica justa e perfeita. Como é que a pessoa vai diferenciar isso? É muito difícil, a pessoa tem que ter já um entendimento bastante aguçado a esse respeito. Mas eu sugiro sempre uma forma, né? Seguir o ensinamento de Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, está no Evangelho, um dia ele disse assim: conhecereis a árvore por seus frutos. Pronto, é isso. Conhecereis a árvore pelos seus frutos.
A árvore que dá bons frutos é uma árvore boa. Se dá maus frutos, não é uma árvore boa. Então, assim também, uma instituição. É só a pessoa analisar a instituição e ver o que ela oferece para a humanidade. Isso é muito importante, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. A pessoa vai numa escola. Aí aparece lá um instrutor, uma pessoa que dá aula, né? Então, inicialmente, eu estou imaginando uma situação, né? Ele diz assim, ó, eu sou um mestre, eu sou um iluminado, sou um mestre e vou te trazer a possibilidade da iluminação. Eu digo, cai fora, imediatamente. Ó, isso é um exemplo, só um exemplo. Se aparecer alguém na frente do indivíduo e disser, eu sou um mestre, um iluminado, e eu estou aqui para lhe ensinar as coisas, cai fora. Por quê? Isso não existe. O mestre não diz que é mestre. Olha, o mestre não diz que é mestre. Aliás, o nosso professor de Henrique de Souza, ele não apreciava ser chamado de mestre. Ele não queria ser chamado de mestre, né? Então, ele não queria. Ele era chamado de professor, simplesmente. Ele não queria ser chamado de mestre. E todos os grandes mestres não querem ser chamados de mestre assim, de maneira formal, né? Então, esse é o meu exemplo que eu dou de. A gente pode ver outras coisas. Pode, então, conhecer, ver os frutos que essa entidade, essa sociedade fornece para a sociedade, e aí pode analisar se a sociedade tem uma organização espiritual ou não. Que o postulante tem em mente o seguinte: olha só, não é algo ou alguém que lhe dirá se uma organização será ruim ou boa para ele. Não é alguém ou algo que vai dizer para ele isso. Cabe tão somente ao postulante decidir qual grupo lhe será conveniente para a iniciação. A escolha ocorrerá de maneira correta, de acordo com as duas condições básicas: a sinceridade do postulante e a ação da lei universal. Achando-se o postulante em absoluta condição de sinceridade na sua vontade de encetar o caminho da iniciação, imbuído de amor e disposto a servir a humanidade e ao próximo, então sua consciência será inevitavelmente atraída por afinidade vibratória pelo grupo ideal. Isso é importante a gente ter isso em mente. Quando a pessoa está pronta para fazer o caminho da iniciação, a oportunidade aparece. Agora é preciso que a pessoa entenda isso. Às vezes a oportunidade aparece e ela não dá importância. Não. Quando aparece a oportunidade, é importante que a pessoa tenha essa consciência de que a oportunidade é oferecida e aproveitar a oportunidade, né? Além do mais, essa sinceridade de propósito, de vontade, de transformação interna, faz com que a lei universal atue no sentido de colocá-lo no caminho correto. Muito importante. Quando a pessoa quer, aparece. Jesus, aliás, ele dizia assim, né? Está no Evangelho, né? Batei e abre-ser-vos-á. Né? Você bater na porta. Se a pessoa não bate na porta não abre. É verdade? Quer que a porta se abra? Bata na porta. A pessoa está decidida a entrar pelo caminho da iniciação. Bate na porta, a porta se abre. Então ela encontra o caminho. Então, aí está o que Jesus, o Cristo, afirmou em Mateus 7,7. Ele disse, Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Dessa forma, podemos entender que uma escola iniciática não é uma organização secreta, é uma organização oculta, oculta somente para aqueles que não a procuram. Interessante, né? Às vezes a pessoa diz, mas é uma organização oculta, por que existem sociedades ocultas? Ela não é oculta porque ela tem que ser oculta, é oculta para aqueles que não querem saber dela. Para aqueles que não querem saber da escola de iniciação, ela é oculta, não aparece à sua frente, né? Então é nesse sentido. Né? Então, não existe nada de secreto, existe o oculto. Agora, o oculto é devido à limitação do próprio indivíduo. Quem impede o acesso ao conhecimento é o próprio indivíduo, através da sua personalidade. Né? Uma vez eu estava lendo um livro, né, há muitos anos, e um autor escreveu assim, lá na Suécia existe uma sociedade secreta, e falou assim, escreveu assim, lá na Suécia existe uma sociedade secreta. Aí eu pensei assim, mas se é sociedade secreta, como é que ele está dizendo que existe? Né? Então não é secreta coisa alguma. O autor estava enganado. Se ela é secreta, ninguém saberia da sua existência, nem endereço, nem nada, né? Como é que ele vai publicar isso no livro? Não era secreta, não. Era uma sociedade oculta. Isso é importante, né?
Uma vez aceito pela escola iniciática, o postulante torna-se um discípulo e passa a evoluir, transformando seu estado de consciência, ampliando-o. Nesse processo de transformação, ocorre a edificação do caráter, da moral, dos costumes, originando pensamentos sãos e ações equilibradas, levando à realização de uma vida harmônica consigo mesmo, com o mundo e com a humanidade. Na escola iniciática, o discípulo deve seguir através de graus sequenciais, numa ordem especialmente organizada. Por isso que é uma escola importante. A escola iniciática ela é organizada, está tudo certinho para o caminho do iniciando, né? Isso lhe proporciona progressivo alargamento do seu estado de consciência que, no futuro, conforme os preceitos da lei universal, lhe possibilitará o atingimento do mais alto grau de iluminação. Olha que importante, né? Há um determinado momento nessa cena iniciática no qual ocorre algo de enorme importância. Forma-se um laço mais estreito entre mestre e discípulo, pela qual o pupilo torna-se filho do mestre. O mestre vai indicando o caminho para o discípulo. Chega no momento, há um estreitamento entre o discípulo e o mestre. Ele torna-se filho do mestre. Maravilhosamente, então, a vida do mestre se reflete cada vez mais na consciência do discípulo. O mestre recebe o discípulo integralmente. O mestre abre o seu aura. Ele abre o aura e agasalha o discípulo. A consciência do mestre e do discípulo passam a agir integralmente. Então, tudo que o mestre pensa e imagina e edifica passa para a consciência do discípulo. Então, o conhecimento é momentâneo, né? O discípulo passa a fazer parte, como célula vivente, da estrutura espiritual do mestre. Olha que importante. Essa situação é de extrema responsabilidade para o discípulo, porque ele tem que exercer enorme e constante vigilância dos seus pensamentos e atitudes por respeito ao amor ao mestre, que recebeu de maneira excelsa. Por esse motivo, o nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza, nos deixou um importante e precioso ensinamento. Olha só o que o nosso mestre, nosso querido professor Henrique José de Souza, nos deixou como ensinamento. É dever do discípulo, por amor e respeito ao mestre, possuir a maior vigilância dos sentidos, para não fazer sofrer aquele que lhe serve de guia na espinhosa vereda da iniciação. Se o mestre abre o seu aura, então tudo aquilo que o discípulo fizer vai se refletir na aura do mestre. E o mestre sofre aquele impacto, porque ele abriu a sua consciência para o discípulo. Então, por isso que o mestre nos indica a vigilância dos sentidos, do comportamento, dos pensamentos, das atitudes e assim por diante. Nessa aproximação espiritual entre mestre e discípulo, ocorre algo de extraordinário. O discípulo passa a ter uma profunda sabedoria, que é muito maior que seus próprios conhecimentos, sendo que essa sabedoria lhe é conferida permanentemente por seu pai espiritual. Então, ele torna-se filho do mestre, então esse conhecimento vem permanentemente para a sua consciência através do seu mestre. Ocorre também que a partir desse momento, o discípulo nunca mais sentir-se-á só. O discípulo não vai se sentir mais só. Estará sempre acompanhado pela consciência do mestre, nas tristezas e nas alegrias, nos momentos calmos ou difíceis, mesmo que não se dê conta de tão extraordinária situação. O mestre estará sempre presente junto ao discípulo. Isso é muito importante, né? Quando o discípulo torna-se filho do mestre, essa aproximação é tão grande que o discípulo fica permanentemente sob a proteção do mestre. Isso é muito importante entender. Muito bem. É muito importante, então, ter esse conhecimento, né? Então, a partir desse instante, o discípulo trabalha com afinco, com certeza, junto ao mestre, de maneira incondicional, não se importando se o mundo o aplaude ou o rejeita. Uma felicidade enorme toma conta do discípulo, por estar a serviço do mestre, a serviço da lei universal e envolto pela vibração excelsa do amor cósmico. Em fase posterior,
o discípulo é apresentado pelo mestre à grande fraternidade branca. Então, o mestre, quando o discípulo atinge um estágio bem elevado, então ele apresenta o discípulo à grande fraternidade branca, ao rei Melquisedeque. E todo o grupo, né? O conjunto da grande fraternidade branca apresenta o discípulo. O mestre demonstra a fraternidade, ele mostra para a fraternidade que o discípulo está preparado para ser veículo da grande obra no mundo e que seu comportamento de fidelidade à lei universal o capacita para as iniciações superiores que o levarão à gloriosa situação de consciência de adepto. Nesse instante, então, o indivíduo passa a ter o caminho aberto para o adeptado. Quando ele torna-se um adepto, ele torna-se um ser super-humano. Porque nós mesmos, veja bem, definindo, né? Nós podemos dizer, nós não somos seres humanos. Se nós falarmos isso aí publicamente, na revista, nos jornais, etc., se eu falar isso, eu vou dizer, esse ficou doido. Ele está dizendo que não é um ser humano, ele ficou doido, enlouqueceu. Não. Nós não somos seres humanos. O que acontece conosco? Estamos passando pela experiência humana. Nós estamos passando pela experiência humana. Assim como nós já passamos pela experiência mineral, já passamos pela experiência vegetal, já passamos pela experiência animal e agora estamos passando pela experiência humana. Quando nós nos tornarmos adeptos, nós nos tornaremos o quê? Super-humanos. Deixaremos de ser super-humanos. Passaremos a ser super-humanos. Mas não termina aí. Tornando-se um adepto, torna-se um ser super-humano, aí o caminho é tornar-se um ser subdivino. E depois tornar-se um ser divino. O que significa isso? O que o Mestre Jesus nos ensinou. A volta à casa do Pai. Jesus nos ensinou isso. Esse processo chama-se a volta à casa do Pai. Inicia-se, portanto, uma nova fase de existência para o candidato ao adeptado, pois sua consciência, cada vez mais, torna-se reflexo da consciência superior, que vibra na essência da sua mônada, centelha do sol central e a imagem da divindade. A humanidade, no futuro, deverá transformar-se numa raça de adeptos, para depois, continuando a evolução, atingir as consciências de super-humanos, semideuses e deuses. O processo que o nosso mestre nos indicou, o ano 3005, início da nova civilização, é justamente esse caminho. A partir do ano 3005, estará surgindo uma nova civilização na face da Terra. A Terra começa a agir no plano, na quinta dimensão, e começa a agir na Terra justamente o procedimento de sinarquia. A sinarquia perfeita, total, ampla, é um conjunto, é uma convivência entre adeptos. A sinarquia perfeita, total, realizada, é convivência entre adeptos. Quando ainda em formação, os seres, então deve haver um trabalho para a realização do processo sinárquico. E isso vai acontecer e já está acontecendo já, né? Mas mais fortemente a partir do ano 3005, quarto milênio, né? Ano 3005, já no quarto milênio. Devemos relembrar que o nosso mestre nos ensinou que a era de Maitreya começou justamente no ano 2005. No ano 2005, desse terceiro milênio, começou a era de Maitreya. E lá no quarto milênio, a partir do 3005, 1000 anos depois, evidentemente, começa a nova civilização. Isso é muito importante. Exportante, de forma bem resumida, mas de acordo com os conhecimentos transcendentais, o significado da iniciação, como portal de ouro da consciência. Então está uma ligeira explicação a respeito desse processo da iniciação. Como se processa? O assunto é muito vasto. Não é somente isso, tem muitas coisas para ser observada, né? Mas faz parte do conhecimento da iniciação. Como nós estamos falando do processo da iniciação, nós vamos dar aqui um momentinho de reflexão a respeito justamente da estrutura da eubiose. Nós já falamos aqui algumas vezes a respeito do ensinamento de Helena Petrovna Blavatsky, a sua vida, os seus ensinamentos, o processo a que ela foi submetida. E ela indicou que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ela não citou o nome do mestre, mas nós sabemos que, espiritualmente, ela indicou que o mestre, professor Henrique de Souza, seria o continuador do trabalho dela, justamente no segundo milênio, né? A partir do ano 1900. Então, nós vamos aqui fazer um relato sucinto a respeito de apresentando a eubiose. Vamos fazer um estudo.
A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma entidade civil, sem fins lucrativos, originalmente brasileira, que tem por finalidade anunciar a nova fase evolutiva da humanidade que se iniciou com o século XXI. A eubiose trabalha para a realização dessa época de grande significação planetária, preparando as mentes e os corações das pessoas. A Sociedade Brasileira de Eubiose foi fundada em 1924, com um outro nome, né? Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, né? Mas a sua origem remonta a épocas históricas muito longínquas. Inicialmente, em 1924, ela surgiu com o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Dharana é um nome original de uma língua muito antiga, denominada sânscrito, e significa a perfeita concentração da mente num objeto interno, no interior da consciência humana. O professor Henrique José de Souza, fundador de Dharana, passou por uma iniciação entre 1899 e 1900, numa confraria budista ao norte da Índia. Na verdade, disse que ele passou por uma iniciação, mas lá foi dito para ele, faz parte do curso iniciático, foi dito a ele, quando ele tinha 16 anos, que ele já estava iniciado. Ele não estava passando por iniciação, ele estava apenas rememorando os fatos para dar início à sua trajetória para a construção de um processo evolutivo para a humanidade no século XX e século XXI. Em 1928, Dharana passou a chamar-se Sociedade Teosófica Brasileira. E, finalmente, em 1969, ela passou a ter o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose. O fundador, portanto, das eubiose foi o professor Henrique José de Souza, nascido em Salvador, na Bahia, em 1883 e falecido na cidade de São Paulo em 1963. Henrique José de Souza foi um ser de uma diferenciada consciência espiritual e cósmica, tendo desempenhado durante 64 anos, incansavelmente, o papel de educador, com a missão de apontar novos horizontes para a evolução humana. Muitos poderão perguntar, a eubiose é uma religião? As pessoas podem perguntar, a eubiose é uma religião? Então podemos responder da seguinte forma. A palavra religião vem do latim religare, ou seja, religar a consciência humana à sua natureza divina, ou como se diz, a Deus. A verdadeira religião é aquela que une os homens, aproximando-os numa só corrente ou corpo de fraternidade cósmica. Nesse sentido, a eubiose deve ser considerada como religião síntese, ou de maneira mais abrangente, a síntese de todo pensamento religioso no sentido universal do termo. No Brasil existem 3 templos da eubiose, 3 templos fundamentais, né? 3 templos principais, né? Existem outros templos em outras cidades, mas os fundamentais são 3. Temos um templo em São Lourenço, no sul do estado de Minas Gerais. 3 templos principais, hein? Um templo em São Lourenço, ao sul do estado de Minas Gerais, outro em Itaparica, na Bahia, e o terceiro em Nova Chavantina, em Mato Grosso. O templo de São Lourenço de Chavantina, em Nova Chavantina, tem a forma arquitetônica dos templos da Grécia clássica. O templo da Itaparica é uma pirâmide assentada sobre uma base cúbica. Eleva-se a 22 metros de altura, dominando do pico de uma elevação a Baía de Todos os Santos. Esses templos foram construídos em homenagem à paz universal, à síntese de todas as religiões do mundo e ao futuro Avatara, ou a manifestação da divindade, Maitreya Buda, que se manifesta nesse novo ciclo, a Era de Aquários. A eubiose concebe Deus como a suprema lei, que a tudo e a todos rege. Tal concepção satisfaz ao artista, ao místico, que sente em Deus como harmonia. Satisfaz também ao intelectual e ao cientista, que verifica existir uma ordem no universo, que se expressa através das leis naturais. Então, existe uma ordem. Isso, a própria ciência percebe isso, né? Que nada é aleatório, não. Existem leis, as leis físicas, químicas, etc. Mas não é somente. As leis físicas e químicas são as leis projetadas no plano denso. Mas existem leis cósmicas que regem todos os planos físicos e hiperfísicos, divinos. Né? Isso é muito importante. Essas leis naturais são decorrência das leis universais, que se expressam através das leis da evolução,
da lei de causa e efeito e da lei dos ciclos. Conforme a ideia do professor Henrique José de Souza, a eubiose deve ser simultaneamente, ao mesmo tempo, escola, teatro e templo. Ou seja, templo, escola, teatro. Essa é uma forma alegórica de se dizer que ela se dedica ao aperfeiçoamento global do indivíduo através das três verdades fundamentais da personalidade: a razão, a emoção e a vontade. Então, veja bem, então, a vontade desenvolvida no templo, né? A emoção, justamente, a razão desenvolvida na escola, e a emoção desenvolvida justamente no teatro, né? Que é a vida humana, né? Na prática, né? No dia a dia da humanidade. Portanto, como método pedagógico, realmente a eubiose atinge o indivíduo em todos os aspectos da sua constituição. Daí ser uma verdadeira escola iniciática, na melhor acepção do termo, porque ela fornece as chaves para que o discípulo se transforme a si mesmo. A eubiose fornece as chaves, os fundamentos, as regras, as bases, para que o indivíduo se transforme a si mesmo. Se transforma a si mesmo, ou seja, a transformação de si mesmo significa superar as limitações da sua personalidade. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E conhecendo o Deus que existe dentro de nós, isso nos liberta do quê? Liberta de nós mesmos. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos de nós mesmos, da nossa personalidade. Nesse sentido, realiza-se o fundamento iniciático, que podemos expressar da seguinte forma: o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, dessa vez dentro de si mesmo. Então, isso foi um ensinamento fundamental do nosso mestre. O mestre indica o caminho, aí o discípulo segue sozinho o seu caminho e no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. O mestre dele, Deus, na verdade, quando ele atinge a sua iniciação, o seu adeptado, ele encontra Deus dentro de si mesmo. Aí a evolução é fantástica. Devemos dizer, que eu já falei isso outras vezes, que o nosso mestre diz que quando um ser se torna adepto, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só que coisa importante. Quando uma consciência atinge o nível de adeptado, essa consciência pode viajar pelo sistema solar inteiro. Pode ir para Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, todos os planetas, não só os planetas físicos, né, mas também os níveis hiperfísicos, né, dos anjos celestiais, etc. Quer dizer, dentro das suas limitações. Né? O adepto atingiu um nível extraordinário de evolução, mas ele tem muita coisa ainda para seguir através do infinito. Né? É isso? Então, não existem dogmas na escola eubiótica. Não existem dogmas. Os ensinamentos devem ser analisados com pontos de apoio na razão e na intuição, para se chegar ao mais perto possível da verdade. Portanto, sendo a eubiose uma escola iniciática, tem por método de ensino a forma expositiva, mas o discípulo, através da transformação interna, pelo aprimoramento de suas percepções superiores, deve chegar às suas próprias conclusões a respeito dos temas que lhe são expostos. Esse outro ensinamento fundamental que o nosso mestre nos deu. Cada um deve tirar as suas próprias conclusões. É o diferente da religião, né? Do mundo inteiro, né? Através de todos os tempos. O indivíduo vai numa religião, tem lá o chefe, tem lá aqueles que dirigem a religião, então eles emitem pensamentos para aqueles seguidores da religião, e os seguidores têm que repetir aquele ensinamento como se fosse uma verdade. Então, eles se denominam transmissores da verdade, e essa verdade tem que ser repetida pelos seus seguidores. Não é o caminho da verdade, do conhecimento, não. Nosso mestre diz: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Ele estuda, compara, medita, faz o estudo analítico de tudo e tira as suas próprias conclusões. Isso é fundamental, fundamental. Né? Com base nessas três grandes leis universais, ou seja, na lei da evolução, na lei de causa e efeito e na lei dos ciclos, temos o que existe um processo de manifestação da divindade, que se denomina avatar, ou descida da lei. Então, essas três leis fundamentais, né? Da evolução, da lei de causa e efeito
ou da lei do karma e a lei dos ciclos. Isso aí tudo faz parte do processo de manifestação, e essa manifestação faz através da descida da divindade, né? Manifestação ou descida da lei. Descida da lei significa avatara. Qual é a tradução de avatara? Descida da lei. A lei desce, se manifesta no plano físico denso, não é isso? Ou não, ou hiperfísico. Existe, então, para que essa lei se manifeste, é necessário que existam, então, aqueles que servem de veículos. É necessário, então, que existam veículos. Então, existe a avatara, que é a descida da lei, e existem os veículos avatáricos, aqueles que fazem justamente a veiculação do conhecimento avatárico, do conhecimento da lei, né? Portanto, os avataras acontecem no fim de cada ciclo evolutivo, para o início de outro, proporcionando o modelo ideal para o desenvolvimento de novas consciências na humanidade. É o que está acontecendo agora. Avatara, né? Maitreya Buda, Avatara descendo, e nós devemos nos tornar veículos de Maitreya. O que nós devemos fazer? Devemos nos tornar veículos. Como? Evoluindo espiritualmente, para nos tornarmos veículos de Maitreya. O nosso mestre diz que agora já está acontecendo, já no nosso tempo, né, a encarnação de seres de alta hierarquia. Seres de alta hierarquia estão encarnando em corpos físicos densos para justamente dar o suporte para a reconstrução de tudo e para levar a humanidade a esse destino do ano 3005, que é o início de uma nova civilização, da sinarquia e assim por diante. É uma coisa fantástica, né? Portanto, o nome eubiose deriva do grego. Eubiose vem do grego, onde eu significa bem, bom. Bios significa vida. Iose é ação. Então, logo, eubiose quer dizer a ciência do bem viver. Ou seja, o caminho de uma vida pura e equilibrada, no sentido da integração do homem consigo mesmo no mundo social e no universo. Em suma, a escola eubiótica de iniciação trabalha para que os seres humanos tenham a oportunidade de enxergar novos horizontes evolutivos e possam responder às 3 maiores perguntas que sempre foram as maiores indagações do homem através dos séculos. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? São as 3 perguntas. A ciência não tem essa resposta, né? A filosofia, né? Quem somos, na verdade? De onde viemos? E para onde vamos? São 3 perguntas fundamentais que ainda não têm resposta. Mas a ciência iniciática nos dá o caminho para o entendimento para a resolução dessas 3 perguntas. O caminho da iniciação nos dá o caminho para que nós tenhamos a resposta futuramente, a resposta a essas 3 perguntas, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose tem sedes ou departamentos nas principais cidades do Brasil, em várias localidades brasileiras e também na Europa, no Chile, nos Estados Unidos da América e assim por diante, na Europa, né? Assim, pois, neste momento de grande transformação do mundo em direção de uma nova consciência planetária, a eubiose abre as suas portas para aqueles que queiram seguir o caminho de transformação interna, abrindo um vasto e cativante campo de entendimento do homem para o universo. Então, por isso que nós, no início do programa, nós convidamos a todos aqueles que tiverem essa vontade definida, que venham conhecer a sociedade brasileira e fazer o seu processo de transformação interna na sociedade brasileira de eubiose. Então, aí está um convite que nós fazemos a todos, né? E serão todos bem recebidos, né? A sociedade, realmente, os ensinamentos do nosso mestre são de enorme importância para a evolução da humanidade. Muito bem. São esses conhecimentos, agora, essa parte dos conhecimentos que nós queremos dar de início, e vamos continuar agora estudando alguns termos específicos, né, que nós vamos estudando, né, seguindo justamente os ensinamentos da Helena Petrovna Blavatsky. Né? Vamos continuar estudando termos importantes que são muito significativos para a gente entender a evolução, a transformação interna e assim por diante. Uma palavra de enorme importância que nós temos nesse estudo é a palavra encanto. Encanto. Dá-se a esse nome a certas fórmulas ou combinações de palavras, em verso ou prosa, pronunciadas ou escritas, que são utilizadas para produzir efeitos extraordinários e maravilhosos.
Grande número de encantos são realizados também através de procedimentos mágicos e magnéticos. A palavra inglesa charm e a francesa charme vem da palavra latina carmen, que além de verso significa uma fórmula concebida em determinadas palavras, encanto, salmo, conjuração, etc., sendo, portanto, equivalente ao termo sânscrito mantra, significa hino, verso, fórmula mística de encantamento. Conta Plínio, um estudioso, né, da antiga Grécia, da antiga Roma, né, que em seu tempo, e através de certos encantos, apagavam-se incêndios. Plínio contava isso. Estancava-se o sangue de feridas. Voltavam ao seu lugar os ossos desconjuntados. Curava-se a gota. Impedia-se que o carro tombasse, etc. Isso ele presenciou, na sua época, mestres fazendo essas coisas maravilhosas. Não é através do milagre. Não é milagre. É a utilização da lei cósmica para atingir determinados efeitos, né? Que, dentro do nosso entendimento literário e também teosófico e iniciático, chama-se encanto, de encanto, né? Muito bem? Na antiguidade, todos acreditavam firmemente nos encantos, cuja fórmula consistia geralmente em certos versos gregos ou latinos. Então, assim, então essa é a ideia da questão do encanto, né? Uma coisa muito importante. Muito bem. Outro termo muito importante que nós vamos ver em seguida, né, para a gente aprender muita coisa, é justamente o que nós chamamos de encarnações divinas ou avataras. Já falamos anteriormente, há poucos minutos falamos, né, sobre avataras. Encarnações divinas ou avataras. A Imaculada Conceição é tão proeminente egípcia quanto hindu. Segundo o autor da crença egípcia, não é a história vulgar, grosseira e sensual, como na mitologia grega, mas refinada, moral e espiritual. E, por outro lado, a ideia da encarnação é revelada no muro de um templo em Tebas, por Shamur Sharp, que analisa da seguinte maneira. Um templo em Tebas, né, diz a inscrição. Primeiro, Deus Tote, como mensageiro dos deuses, como Mercúrio dos gregos, ou Gabriel dos evangelhos, diz a Virgem Rainha Maltibés, que ela darás à luz um filho, que será o rei Amunataf III. Segundo Deus Kinef, o espírito, a Deus Ator. Colhem ambos a rainha em suas mãos e colocam dentro da sua boca o signo da vida, uma cruz, que será a vida do futuro menino. Realmente, a encarnação divina ou doutrina do Avatara constitui o maior mistério de todos os antigos sistemas religiosos. Realmente, a Avatara realmente é um mistério enorme. Agora, com a vinda desse conhecimento para a nossa civilização ocidental, né? Através de Helena Blavatsky e através do professor Henrique de Souza, nós já temos uma ideia mais acertada a respeito de Avatara, que é a descida da lei. Então, Avatara não é uma pessoa, não é um ser. Às vezes a gente vê, né? A gente vê na literatura, fulano é Avatara, fulano foi Avatara. Não, isso não existe. Não existe Avatara. Avatara não é um ser humano. Avatara é um mecanismo. Avatara significa descida da lei. Agora, existem seres que podem ser o quê? Veículos avatáricos. Então aí fica avatárico, né? Jesus foi um veículo avatárico, né? E outros tantos foram veículos avatáricos, né? O nosso próprio mestre, né? Os grandes mestres, a própria HPB, né? Foi veículo dos conhecimentos superiores, né? Ela mesmo disse, a própria Helena Blavatsky, ela disse que ela não escreveu nada da sua própria cabeça, ela apenas transmitiu aquilo que os mestres lhe trouxeram para a sua consciência. Ela foi de uma humildade e uma veracidade extrema, né? Isso aí. Então aí está então a questão das encarnações divinas e avataras, né? Então isso é muito importante esse termo, né? Então, esse termo, né? Um outro termo aqui que nós vamos analisar aqui é um termo que está muito presente no nosso conhecimento, né? Que é justamente o nome Enoque. Enoque. Pode ser Enos, Enoque, Canoche ou Hanoche. Na Bíblia, em Gênesis 4 e 5, são mencionados 3 Enoques. O filho de Caim, o de Sete e o de Jared.
Porém, todos são idênticos e 2 deles são mencionados apenas para despistar. Esotericamente, Enoque é o filho do homem, o primeiro. Simbolicamente, a primeira sub-raça da quinta raça-mãe. E se seu nome, para fins hieroglíficos, numéricos e astronômicos, lança o significado do ano solar, ou seja, 365 dias, de acordo com a idade que lhe dá Gênesis. É porque, segundo o sétimo, é para fins ocultos, o período personificado das 2 raças precedentes, com suas 14 sub-raças. Por conseguinte, é apresentado como bisavô de Noé, Enoque, bisavô de Noé, que, por sua vez, é a personificação da humanidade da quinta raça-mãe. De acordo com a Epístola de São Judas, Enoque, 7º patriarca depois de Adão, escreveu um livro de caráter profético e de grande importância, do qual os primeiros escritores cristãos tiraram as suas primeiras noções de anjos caídos, embora a igreja o tenha declarado apócrifo. Apócrifo quer dizer, não tem autor, é sem autor. Né? Então, é muito importante. Então, são palavras difíceis, né? Mas, evidentemente, nós temos que analisar isso, né? De maneira bastante específica, né? Para a gente tirar essas importantes ensinamentos. Né? Um outro termo aqui, que vamos ver aqui de maneira bastante simplificada, é a Ein-Sof, ou Ein-Sof. É o infinito ou ilimitado. A Ein-Sof quer dizer o infinito ou ilimitado. O princípio deífico absoluto, impessoal e incognoscível. Aquilo que não dá para ser conhecido pela mente humana. Literalmente significa não coisa. É o ser e não ser ao mesmo tempo, conforme a HPB nos ensinou. Né? Isto é, nada que possa ser classificado como alguma coisa a mais. Isso aí, a Ein-Sof, né? A palavra e as ideias são equivalentes aos conceitos vedantinos do Parabrahma. Alguns cabalistas ocidentais, contudo, tentam fazer dele um eu pessoal, uma divindade masculina, ao invés de uma divindade impessoal. Mas não, a Ein-Sof é justamente o infinito ou ilimitado. Toda vez que ouvimos essa palavra, a Ein-Sof é o infinito ou ilimitado. É o ser ou não ser. O ser ou não ser. Né? Aí está. Então, é muito importante esse. Um outro termo aqui que também difícil, né, de entender, né, mas é importante a gente analisar, é o termo entelequias. Entelequias vem do grego. Entelequias. Aristóteles e, modernamente, Leibniz deram este nome às mônadas criadas ou emanadas, os elementais emitidos pelos espíritos ou deuses cósmicos. Em linguagem filosófica, designa-se com o nome de entelequia, alguma coisa real que leva em si o princípio de sua ação, que tende por si mesmo a seu próprio fim. Então, intelequia é realmente a projeção, uma projeção suprema, né, que vem para um nível mais objetivo. É um termo bastante que aparece normalmente nos escritos, é bom a gente entender. Né? Um outro termo também é eolo. Olha, eolo. Vem do latim. O Deus que, segundo Hesíodo, alta ou desata os ventos. Ele ata ou desata os ventos. É eolo, né? O rei dos ventos, ou das tormentas, é o eolo. Segundo Virgílio, Eolo tinha encadeado os ventos numa caverna profunda para prevenir estragos semelhantes aos feitos quando separaram a Sicília da terra firme e abriram o Estreito de Gibraltar. É também, o Eolo, né? É também o nome do rei da Eólia, inventor das velas para a navegação. Olha só, o rei da Eólia, que inventou as velas para realizar a navegação. Né? Está ligado, então, com Eolo, que é o rei, esse rei, né? Dos ventos. Né? E é também um grande astrônomo, pelo qual foi divinizado pela posteridade. Né? Então está, esse Eolo também é um termo muito estudado, né? Muito estudado E para terminar aqui, nós vamos ver aqui o último termo para a gente chegar aqui. É um termo também bastante difícil, de vez em quando aparece nos escritos, né? Que é Eoroshi. Eoroshi é o corvo celeste. O Eoroshi é o corvo celeste. Ave divina, radiante de luz e dotada de grande inteligência.
É a principal das aves instruída por Ormuzd, um deus Ormuzd. Fala a linguagem do céu e ali onde chega a sua poderosa voz, todos os devas apavoram-se. Protege toda a terra, quando o homem puro leva o Zor em honra a Mitra. Então aí tem um nome de Orochi, também um nome muito importante, né? Que nos ensinamentos herméticos iniciados aparece com frequência, né? Então, aí nós vamos aqui, os termos são, os estudos continuam, né? É uma quantidade enorme de conhecimentos, todos que fazem parte dessas denominações iniciáticas, né? Mas nós vamos aqui terminando essa parte da nossa apresentação e eu vou passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento e abrindo também a palavra para os nossos irmãos que estão aqui presentes, para a gente trocar ideias, as pessoas podem dar suas ideias, fazer perguntas ou fazer suas afirmações, e assim estão todos convidados para esse bate-papo agora, nessa segunda fase do nosso encontro. Muito bom, professor. Muito bacana, muito interessante tudo que o senhor trouxe. E, por exemplo, professor, quando o senhor falou sobre o discípulo, né? A gente buscar dentro de nós o mestre, né? Quando o discípulo encontra o mestre, esse discípulo ele não cai mais, né, professor? Porque ele já encontrou o caminho da verdade, né? Na verdade, veja bem, olha, eu vou dizer algo muito importante e difícil de ser entendido, viu? Eu confesso que, como ser humano, eu tenho certa dificuldade de entender isso. Mas eu vou transmitir algo que o professor falou. Ele falou o seguinte, olha, queda existe em cima, no meio e embaixo. Ele falou, queda existe em cima, no meio e embaixo. Então, não é o fato de um ser um Deus que ele não pode sofrer uma queda. Quer dizer, uma ruptura, né? Ruptura. Isso faz parte da lei. É claro que vamos saber, a queda de um ser isso que o nosso, da forma como eu entendo, né? Como mestre, a queda de um ser de angelical não é uma queda ligada proveniente do orgulho, das questões financeiras, egoístas, não. É uma queda devido ao processo iniciático. Né? Assim nós tivemos a própria queda do quinto, né? O quinto senhor não caiu, mas ele emitiu uma projeção sua, né? que veio aqui justamente dar a possibilidade da existência a tríade superior do ser humano. Então, o nosso mestre ensinou isso. É muito difícil de entender isso. Realmente, eu tenho estudado frequentemente para poder entender, né? Mas, agora, é claro que, quando o indivíduo, agora respondendo no nosso plano individual, quando o indivíduo torna-se um adepto, ele não cai mais por motivo da personalidade, porque ele está livre disso, não é verdade? Aí sim, ele não cai mais. Veja bem, ele não cai mais como um ser humano. Um adepto não vai sofrer mais uma queda como um ser humano. Por quê? Ele já superou a inveja, já superou o orgulho, já superou o desamor, né? O ódio. Então ele não vai cair mais por isso. Nós caímos por esses motivos, né? Por que nós caímos? Porque temos orgulho, temos inveja, temos ódio aos seres humanos, outros seres. Nós, seres humanos, temos as nossas limitações, né? Então, nós caímos, de acordo com a lei de causa e efeito do karma, nós caímos, temos que nos levantar e prosseguir, né? Isso enquanto seres humanos. Mas quando atingimos a fase de adeptado, então nós não caímos mais por motivos humanos. Mas é claro que isso o nosso mestre nos diz, que no processo evolutivo pode haver flutuações do indivíduo diante da lei universal. É muito difícil de entender isso, muito difícil. Mas eu estou dizendo aquilo que o mestre nos ensinou e faz parte do conhecimento iniciático. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem, Carlos, boa noite. Bom, aos que estão acompanhando, mandem as suas dúvidas, coloquem as suas perguntas aí ao vivo, aqui no chat, para quem está acompanhando, né, aqui o programa ao vivo, que o professor Walter responde na sequência. E a gente pede também que você, caso esteja vendo o programa gravado, porque o nosso programa ele fica gravado no canal, você também pode escrever
aqui no vídeo, né, ou agora ao vivo aqui no chat, enquanto nós estamos aqui ao vivo. Você pode mandar aqui no chat que o professor responde, né, aí o teu questionamento, a tua pergunta, ou pode mandar, escrever aqui no vídeo, embaixo, né, no vídeo gravado, que posteriormente essas questões são trazidas aqui para o nosso programa e são respondidas. A gente pede também que você clique aqui no botãozinho do curtir, né? É importante aqui para divulgação, para impulsionar a nossa transmissão. Sempre que alguém curte, né, o vídeo, o YouTube ele manda, né, ele envia esse programa para mais pessoas dentro da rede, né, dentro da internet. Então é importante que você, ao estar assistindo, clique ali no botãozinho, né, do joinha, e se não for inscrito no canal, se inscreva, né, clica ali no botãozinho de se inscrever e aperta o sininho das notificações. Assim você vai receber todas as novidades, sempre que tiver alguma atividade, você é informado desta atividade. E também compartilha, né? Manda esse programa, o link, né, para uma pessoa que goste desse assunto, para um amigo, para um colega, para um grupo de amigos, as pessoas que gostam desse tema. Vai ser interessante as pessoas conhecerem, em especial aquelas que gostam do tema. Lembrando que hoje é o programa de número 208, ou seja, temos aí 208 programas, todos do projeto Iniciação, e com temas aqui de iniciação, basicamente, né, de ocultismo, iniciação, eubiose. Então, a gente deixa como fonte, né, indica como fonte de estudo, de pesquisa, os nossos próprios vídeos aqui do programa, né, para aqueles que estão começando, iniciando, e queiram se familiarizar, entender um pouco mais desse universo. Temos certeza que vai facilitar, principalmente, né, aqueles que já conhecem, que já acompanham. É bom porque ajuda, né, a entender um pouco melhor, que é o nosso caso aqui, a gente aprende, né, sempre no programa novo. E para aqueles que estão começando, iniciando agora, ajuda no entendimento, né, do vocabulário, das palavras, dos temas. Então, facilita um pouco, né, a familiarização com as questões. Então, essa é a nossa dica aí de pesquisa, de estudos. Então, aproveitem, pesquisem e estudem bastante. É isso, Carlos. Deixa eu só falar algo, fazer uma complementação a respeito da queda, né? A respeito da queda. A queda, o entendimento da queda depende do nível ao que nós estamos nos referindo, né? Por isso que o professor disse que existe queda em cima, no meio e embaixo. Por exemplo, podemos falar de Luzbel, né? Que é o quinto senhor. Houve o professor disse que ele não poderia ter uma queda para o mundo objetivo humano, porque não cabe, né? Vamos dizer assim, a energia do Deus, do quinto Deus, não cabe no corpo humano, né? Mas ele, então, projeta de si uma emanação. É isso que é justamente Lúcifer. Então, Lúcifer sofre uma queda. É a projeção do quinto senhor. Mas essa é uma queda. A religião fala de Lúcifer como Satanás, como ser diabólico, etc. Mas não é bem assim. Existe uma outra conotação. Essa queda foi justamente, fez parte de um mecanismo cósmico que aconteceu. Existe o nosso mestre fala sobre o mecanismo. Aliás, devo dizer que Helena Blavatsky, por tudo que eu li de Blavatsky, ela nunca entrou nesse detalhe. A respeito da queda do quinto senhor, Lúcifer, nunca entrou. O professor entrou. Então, o quinto senhor emite de si o Lúcifer, né, que ele vem com a missão justamente de trazer para a face da Terra a ativação da tríade superior. Ele ativou a tríade superior. Então foi um processo cósmico. Então, é uma queda. Né? Um outro exemplo que eu posso citar também de queda é a nossa própria mônada. Né? É uma característica especial. Né? A nossa mônada, ela nasce do Sol central, né? Ela nasce do Sol central e vem para o primeiro trono. A mônada fica lá, ela não desce. A mônada não cai, ela não sofre uma queda.
ela fica no terceiro trono, mas ela emite de si uma projeção. Cada mônada emite de si projeção. E essa projeção vem vindo até o plano mais denso, que é o plano mais denso que nós conhecemos, é justamente o plano material, o plano mineral, né? Depois, então, através desce vida e energia e sobe vida e consciência. Aí a mônada vai passando por toda a experiência do mineral, vegetal, animal, mineral e assim, perfazendo a volta à casa do Pai. É outro exemplo de queda e subida, né? Queda e subida. Então, dentro de cada panorama existem as especificidades. Não dá para generalizar tudo, porque cada momento evolutivo, cada plano espiritual tem uma característica específica, né? Então, esses são dois aspectos importantes que eu queria citar, justamente a queda de Lúcifer e justamente a projeção da consciência da mônada até o nosso plano, e nós somos projeções monádicas, né? São dois exemplos bastante importantes. É claro que se a gente pesquisar e tiver a possibilidade disso, existe no universo infinitas possibilidades desses processos de quedas e subidas, etc. Muito bom, professor. Professor, o Elias coloca o seguinte: o senhor poderia falar sobre relacionamentos amorosos? Os relacionamentos são sempre motivados por questões kármicas? Olha, eu quero dizer o seguinte: eu tenho uma resposta específica que o nosso mestre nos deixou. É tão simples, mas explica tudo. O nosso mestre deixou o seguinte ensinamento: nada acontece por acaso. O acaso não acontece no universo. Não existe. O acaso não existe. Tudo que acontece é proveniente de uma causa. Então, os relacionamentos amorosos têm uma causa, né? Pode ser um relacionamento amoroso por um relacionamento superior de vidas anteriores, como pode ser um relacionamento amoroso decorrente de karmas do passado. Quem lê os livros espíritas tem o Chico Xavier dá inúmeros casos, né, de relacionamentos amorosos que parecem amorosos, mas são cobranças kármicas. Não quer dizer que toda relação amorosa é uma cobrança kármica, claro que não. Existem seres que se têm uma relação amorosa, homem e mulher, por uma questão de afinidade espiritual, o que vem realizar um trabalho, né? Então, uma afinidade, né? O karma é de colaboração, mas existe o karma também que parece amoroso, mas no fim uma cobrança kármica. Há uma aproximação de dois seres, eles ficam magnetizados, mas isso acaba gerando um sofrimento muito grande. Não quer dizer que toda relação amorosa gera sofrimento, claro que não. Depende do grau kármico, do karma que estaria relacionado, né? Mas uma coisa importante: nada acontece por acaso. Ou seja, o nosso mestre diz o seguinte: nós não nascemos na família errada. Nosso mestre diz assim: nós nascemos sempre na família certa, na cidade certa, no país certo, no planeta certo. Ninguém nasce onde não deveria nascer. Todo mundo nasce exatamente no momento certo, no ano certo, na época certa, e na família certa, na cidade certa. Justamente porque a lei cósmica é justa e perfeita. Nada acontece fora da lei cósmica. Está tudo perfeitamente controlado. Muito bom, professor. Deixa eu ver, tem uma outra colocação aqui do Elias. Poderia explicar o que é consciência e como expandi-la? A consciência, veja bem, olha, vamos dizer o seguinte: a consciência é um estado inerente à própria existência, né? Então, vamos falar o seguinte: voltando para HPB. HPB, o que a HPB falou? Tudo no universo tem consciência. Olha que importante. Tudo no universo tem consciência. Geralmente as pessoas vão supor assim: a consciência é aquilo que o ser humano tem. Não, não é. Não é. Consciência não é aquilo que o ser humano tem. Simplesmente. Olha só que importante, né? Veja como é difícil esse entendimento. A HPB diz: tudo no universo tem consciência. Por mais absurdo que pareça, uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência, um animal tem consciência, um ser humano tem consciência. Agora, tem uma consciência pertinente ao seu estado evolutivo. Olha, um átomo tem consciência, um elétron tem consciência, uma partícula subatômica tem consciência. Por que isso? Por que tudo tem consciência? Consciência relativa ao seu estado de existência. Porque tudo no universo é projeção da divindade. Deus.
de forma bem simples. Deus está presente em cada partícula do universo. Pode ser a menor partícula que existe, Deus está presente com um todo ali. Deus não se divide. Deus não se divide. Ele se projeta, as partículas existem devido à presença divina dentro dessa partícula. E essa partícula tem consciência. Consciência pertinente ao seu estado evolutivo. Agora, é claro que no nosso plano, nós temos a consciência humana, que temos que evoluir para uma consciência super-humana. Então, o estado de consciência é relativo ao estado evolutivo de cada elemento que está evoluindo. Isso é o que eu posso dizer. Então, consciência não é aquilo que a psicologia fala simplesmente, ou a cultura da ciência acadêmica, que consciência é aquilo que o ser humano tem dentro dele. Não, tudo tem consciência. Tudo no universo tem consciência. Ensinamento de Helena Petrovna Blavatsky, e o nosso mestre também entra nesse entendimento. Cada consciência tem o seu nível, né? A questão é essa consciência tem que se aprimorar cada vez mais e voltar à casa do Pai e depois ir para níveis superiores, além do primeiro trono, que é a casa do Pai. Né? Muito bom, professor. E a Ana Cristina de Araújo, ela lembra bem, de acordo com a explicação do professor Walter e do professor Henrique José de Souza, evolução é transformar vida e energia em vida-consciência. Exatamente, a vida é energia, a vida desce de forma de energia e depois volta para a forma de consciência. Agora, vamos perguntar por quê? Eu não sei. Não sei. Se você me perguntar por quê, não sei. Não sei. Por que por exemplo, nós temos o imanifestado, né? Por que o imanifestado, o eterno, né? Num determinado momento, ele produziu tudo que existe no universo do manifestado, que é Maia? Se você me perguntar, eu vou dizer, eu não sei. Agora, Helena Petrovna Blavatsky, no seu livro, ela diz que esse é o maior mistério que uma consciência tem que entender. Qualquer consciência, eu digo na Terra, no universo, em qualquer galáxia, em qualquer ponto do universo, em todos os planos físicos e hiperfísicos, né? Por que o imanifestado, num determinado momento, originou o manifestado? Né? Isso aí, na verdade, está ligado com aquela ideia da alquimia, né? A ideia de dissolver e dissolver. A ideia alquímica vem daí. HPB faz essa ligação. A ideia da alquimia de dissolver e concentrar, né? E vem justamente dessa ideia da alquimia. Então, nós podemos dizer então que esse entendimento que nós temos é um grande processo alquímico, só que nós não entendemos. Vamos entender um dia? O Eterno sabe, eu não sei responder. Então, mas que existe essa descida de vida e energia e subida de vida e consciência, existe. Muito bom, professor. Deixa eu ver, tem uma colocação aqui do Elias também. Ele diz o seguinte, professor, qual a melhor definição de Deus que o senhor já ouviu? Olha, essa definição de Deus é muito importante, né? De Deus. O que é Deus? Deus é a essência de tudo. É a essência de tudo. Qual é a melhor definição? Agora, a melhor definição que eu tenho de Deus, eu vou dizer francamente, no meu íntimo, a melhor definição que eu tenho de Deus, Deus é amor e perdão. Essa é a melhor definição que eu posso dar. Eu não tenho condições de dizer que Deus é isso, Deus é aquilo, o eterno e manifestado, não tenho condições. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus é amor e perdão. É fundamental em Deus. A imagem que eu tenho de Deus é essa, amor e perdão. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte, o Elias, seria para o imanifestado ter consciência do próprio? Bom, essa é uma das... Olha, eu já li muitas vezes a respeito de pesquisas, desde o tempo da Índia antiga, né? Filósofos e pesquisadores da ciência iniciática, tentando entender por que aconteceu isso o imanifestado produziu o manifestado, né? Então, essa aí que o nosso irmão Elias sugeriu é uma das possibilidades que alguns, ou um ou outro, ou não sei quantos, deram, né? Para que ele ter consciência de si próprio. Muitos dizem assim, que Deus se olha no espelho e vê a ele mesmo, né? Outros dizem que ele se manifestou para dar origem a si mesmo, né?
ou outros, muitos dizem assim, que ele se manifestou porque não queria ficar sozinho. É claro que não, né? Porque Deus é tudo, né? Então, mas são ideias. Né? A verdade é o seguinte, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o porquê disso. É o grande mistério que existe no universo infinito. Mas um dia saberemos? Deus sabe. O Eterno sabe se nós saberemos. Eu devo dizer que, na minha consciência, eu acho que nós, um dia, como seres projeções de Deus, nós saberemos. Né? Isso, inevitavelmente, nós teremos que. Já sabemos, mas está esquecido na nossa consciência. Né? Então, é isso que eu poderia dizer a respeito dessa questão da consciência. Né? O assunto é muito difícil, né? Muito, extremamente difícil, é infinitamente difícil. É infinitamente difícil. Mas, pelo que o senhor trouxe hoje para a gente, professor, uma coisa que eu gosto muito do professor Henrique José de Souza é a prática, né? Como ele fala da eubiose, né? Da escola eubiótica, né, professor? Escola, teatro e templo. Eu acho que isso daí é tão didático para a gente tentar transformar, né, o conhecimento em realização, né, professor, para a gente atingir o ápice, né, de consciência do ser humano. Escola, teatro e templo, né? Jesus nos ensinou isso também, né? Jesus nos dava aquela prática do templo, nos dava a prática da escola, ele ensinava, né? Dava as suas parábolas, né? Mas o que ele ensinava a respeito do teatro? Ama teu próximo como a ti mesmo. Pronto, isso aí. Não adianta a pessoa ter... Veja, é absurdo imaginar que a pessoa tem grande consciência e tem entendimento de tudo e não ame ao próximo. Agora, uma coisa importante, falamos de Deus, né? Uma coisa muito importante, e nós temos já que colocar isso dentro da iniciação. Não é o próximo, somos nós mesmos. Quando eu olho para o próximo, eu não estou vendo algo diferente, estou vendo a mim mesmo. Olha só. Olha que interessante. Olha que interessante. Se eu odiar o próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Olha só. Se eu odiar o próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Esse ódio cai em cima de mim. Se eu amar o próximo, eu estou amando a mim mesmo. Esse amor vem ao meu encontro. Por isso que Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque o próximo é você mesmo. Somos nós somos um. O Deus não se divide, somos uma unidade. Né? Uma unidade. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Esse entendimento é muito importante. Né? Jesus também fazia essa prática do templo, da escola e do teatro. Todos os mestres fazem. Faz parte do processo iniciático. Né? Realmente, muito bem lembrado, viu, professor? Bom, o Elias continua, Deus é amor, é perdão, porque somos todos um, quando praticamos o amor e o perdão, estamos para o bem do uno. Exatamente, o amor e o perdão é básico, é fundamental, né? Então, todos têm... Isso. E ele continua, professor, Deus é amor e perdão, porque somos todo um, enquanto praticamos o amor e o perdão, estaremos fazendo o bem para nós mesmos, pois somos só uma consciência. O ame o próximo como a si mesmo diz tudo. Exatamente, isso é verdade, né? Então, como eu disse, esse exemplo, né? Se eu odiar o meu próximo, eu estou odiando a mim mesmo, porque o próximo sou eu mesmo. Não existe. Nós somos um, é uma unidade, né? Então, interessante que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando cada vez mais uns dos outros, né? E vamos. Na internet a gente fala muito de compartilhar, né? Hoje é um termo muito difundido na internet. Vamos compartilhar isso, compartilhar aquilo. E na espiritualidade também existe o compartilhamento, né? Então, todos têm um caminho específico, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai compartilhando esse conhecimento uns com os outros. Olha, existe, alguém falou isso, eu vou procurar quem falou isso, né? Eu não tenho o nome dessa pessoa, eu vou procurar depois, no próximo encontro, eu vou falar para vocês. O ser humano é uma obra-prima da divindade. Cada ser humano é uma obra-prima da divindade, não existe nada igual. Agora, é claro que existe o compartilhamento. Cada um tem um caminho a seguir. Não existe dois caminhos iguais.
Cada um segue um caminho específico, porque faz parte do conhecimento. Cada um tem um conhecimento específico. Mas depois, com o crescimento do estado de consciência, o alargamento, as consciências vão se afinizando novamente e vão trocando informações e vão compartilhando aqueles conhecimentos de forma amorosa. Então, o conhecimento vai se tornando cada vez maior, né? À medida que a evolução aumenta. Muito bom, professor. Deixa eu passar os recados, depois a gente volta. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas que tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone de lá, que pode ser também via WhatsApp. O prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. Tem aí também o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial nos departamentos da eubiose de Brasília, de Juiz de Fora, e também 2 endereços em São Paulo, no departamento da eubiose de Santana e também departamento da eubiose do Sumaré. Lembrando sempre a todos o nosso encontro, Projeto Iniciação, com Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento, aqui no canal Conexão 3005, pelo YouTube, todo sábado, às 20h40. Eu queria também falar sobre a série Peregrino. Quem tiver interesse de fazer a série Peregrino presencial, aí é o Departamento da Eubiose do Sumaré, que fica na rua Paracuê 188, Sumaré, São Paulo, fica próximo do metrô Vila Madalena. O telefone para mais informações está aí, prefixo de São Paulo é 11, o número é 99112-1707. Temos também o Departamento da Eubiose de Santana, Rua Conselheiro Saraiva 538, que também tem a série Peregrino presencial, toda segunda-feira, às 20 horas. Para mais informações, é só ligar no telefone prefixo 11 de São Paulo, número é 99653-9000. Bom, é isso. Hoje à tarde teve uma palestra pública, né? A Divina Comédia, lá no Departamento da Eubiose do Sumaré. Era isso, professor. Os recados são esses. Deixa eu ver se tem mais pergunta. O pessoal está... Eu só quero falar mais uma coisinha aqui, viu? Aquela questão dos relacionamentos amorosos, né? Que o nosso irmão falou, né? Se é karma, se não é, etc. Né? Isso aí, olha, nós temos aqui um grande médico e psiquiatra, né? Psicólogo, que foi o Carl Gustav Jung, né? Ele nos fala justamente, tem aí a questão, ele diz que num dos seus ensinamentos, que, por exemplo, um homem, ele é homem, mas ele tem uma mulher dentro dele. Uma mulher é mulher, mas tem um homem dentro dele. Então, o homem tem ânima, que é a sua parte feminina, e a mulher tem o ânimos, que é a sua parte masculina. Né? Na verdade, nós não somos homens ou mulheres. Né? Não existe homens e mulheres, não. Assim como não existem seres humanos, né? Nós estamos passando pela experiência humana. Então, não existe, na verdade, homens e mulheres. Existem seres passando pela experiência masculina, existem seres passando pela experiência feminina. Isso vai se revezando, né? A pessoa hoje nasce mulher, depois nasce homem, a lei vai decidindo. Ele vai nascendo homem ou mulher de acordo com o procedimento kármico, né? E essa relação amorosa justamente está vinculado ao processo kármico, né? Agora, é claro que eu disse, né? Às vezes uma relação amorosa que parece muito bonitinha, mas no fundo dá um sofrimento tremendo. E o Espiritismo tem muita história para contar nos livros do Espiritismo, está cheio de histórias assim. Mas também o relacionamento amoroso pode ser um relacionamento amoroso de origem divina, né? De seres espiritualizados que unem-se e formam uma verdadeira unidade para realizar um processo evolutivo. Tanto que eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre falo assim, né? Que as pessoas
sempre estão procurando a metade da laranja, né? A laranja e as duas metades se encontram, né? Mas, na verdade, no caso de relacionamento amoroso, assim, de nível humano, é metade laranja, metade, metade. Mas, no caso do relacionamento amoroso superior, é uma laranja inteira, né? Quando os dois seres se reúnem, como homem e mulher, do relacionamento superior, espiritual, para realizar um processo espiritual na face da Terra, como homem e mulher, né? Então, não é duas metades, né? É uma laranja inteira, né? Eles se integram, né? Então, a coisa é muito bonita de se entender, e o Carl Gustav Jung fala muito a esse respeito, né? Fala muito a esse respeito. Tanto que o Jung fala assim, que quando é interessante, né? Quando um homem se apaixona por uma mulher, na verdade, ele projeta a mulher que ele tem dentro de si na mulher. E a mulher também projeta o homem que ele tem dentro de si na mulher. Então, isso aí não dá para. Aí precisaria ter um tempo disponível para entrar nessa questão do Carl Gustav Jung, né? Mas o Jung já percebeu essa história dessa relação, né? Amorosa e tudo, ele entrou nesse processo, né? Nesse entendimento. É fantástico esse estudo do Jung. Muito bom, professor. E é um tema interessante, né? E complexo, né? Também Complexo. A gente compreender, né? Eu sempre quando eu faço palestra sobre isso, eu cito um caso. Sabe aquela música A Deusa da Minha Rua? Não tem? Tem A Deusa da Minha Rua. Então, justamente o Jung, né? O sujeito está lá na casa dele, passa uma menina, uma moça na rua, ele chama ela de deusa. A deusa da minha. Ele mora numa rua muito, muito pobre, cheia de lama, ele fala cheio de água, lama, pedra, né? Então passa aquela deusa na frente dele. Mas, na verdade, se a gente for entender Jung, na verdade, ele projeta aquela deusa que ele tem dele, ele projeta naquela mulher. Então, ele vê nela a deusa da minha rua, é a deusa que existe dentro dele, como a parte feminina, né? Interessante. Essa música é fantástica porque se encaixa exatamente nessa ideia do Carl Gustav Jung. Muito bom, professor. O pessoal está agradecendo bastante. E a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu quero mais uma vez confirmar que o programa fica gravado. Quem tiver oportunidade pode estar assistindo ao longo aí da semana, né? É só entrar no YouTube, no canal Conexão 3005. Ao pessoal agradecendo, a Ana Cristina Araújo, obrigado, professor Walter, Carlos e Gilberto, por mais esse encontro. Um abençoado final de semana a todos. É isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Eu quero agradecer primeiramente o professor Walter, né, por trazer todo esse conhecimento aqui para a gente. Agradecer o pessoal que prestigiou, o pessoal que prestigia, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o próximo encontro sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Descansem. Um ótimo domingo. Nos vemos aqui no próximo sábado. Então, até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra, uma felicidade muito grande estarmos todos aqui reunidos. E luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.